Uma boa tarde a todos, aos que se encontram aqui presentes conosco, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre depressão, que é um assunto, infelizmente, que é bastante atual. Muitos casos de depressão, cada vez mais a própria espiritualidade nos avisa sobre os perigos da depressão, né? Que uma depressão muito grave, muito continuada, por muito tempo, acaba nos levando ao suicídio, e todos nós podemos entrar num estado depressivo, porque é muito fácil entrar em depressão. E o difícil é sair, né? Então, hoje, nós vamos ver o que Sérgio Lopes nos diz sobre depressão. Segundo Sérgio Lopes, o transtorno denominado depressão se refere a alterações profundas no psiquismo, com importantes alterações na química cerebral. Então, mexe na nossa fisiologia do corpo físico. E aí não adianta a gente ir para o centro espírita depois de estabelecida a depressão e achar que a depressão vai ser resolvida somente com passe, com orações. Depois dela estabelecida, nós precisamos junto o tratamento médico, né? O ideal é que a gente sempre busque a medicina da terra e junto nos fortalecer com as energias do plano espiritual. A depressão é uma patologia, ou seja, é uma doença que atinge os mediadores bioquímicos envolvidos na condução dos estímulos através dos neurônios, que possuem prolongamentos que não se tocam. Entre um neurônio e outro, há um espaço livre chamado sinapse, absolutamente fundamental para a troca de substâncias químicas, íons e correntes elétricas. Ou seja, para que os estímulos cheguem até o cérebro e que o cérebro retorne, né, com uma resposta a esse estímulo. É justamente nesse ponto, na sinapse, é que se dá o problema da depressão. Essas substâncias trocadas na transmissão do impulso nervoso são chamados neurotransmissores. Vão modular a passagem do estímulo representado por sinais elétricos. Na depressão, há um comprometimento dos neurotransmissores responsáveis pelo funcionamento normal do cérebro. Eles estão comprometidos. O cérebro não funciona adequadamente. E aí a gente vê uma maneira mais simples de entender o que nós estamos falando. Nós podemos lembrar de um ratinho, né? Um ratinho muito famoso, que é o Mickey, né? Nós temos em nossa casa a corrente elétrica, que a gente acende a luz, né? A gente vai ali na tomada, ali no interruptor, né? Aperta, a energia chega até a lâmpada e a luz se acende. Porém, se esse ratinho muito travesso foi lá e roeu o fio e rebentou essa ligação, nós vamos acender o interruptor, mas a lâmpada não vai acender, porque a energia elétrica não chegou até lá. Como é que nós resolvemos? Não existe mágica. Alguém vai ter que subir lá no sótão, né? Lá onde o ratinho travesso fez a sua travessura, né? E vai ter que refazer essa ligação. E é isso que nós precisamos quando entramos em depressão. Nós precisamos de medicação, né?
Quem é que vai dar essa medicação? O médico aqui da Terra, que nós devemos consultar quando entramos em depressão, né? Então, se está interrompido, não adianta a gente orar para Deus para que isso se resolva sozinho. Nós vamos ter que chamar, se a gente mesmo não sabe fazer, nós vamos ter que chamar um eletricista e ele vai ter que refazer aquela ligação. E isso é feito, no caso dos neurotransmissores, da sinapse, isso é feito com medicamentos. Tristeza versus depressão. Como é que se estabelece a depressão? Então, o que isso diz sobre a tristeza? Tristeza é um fenômeno normal que faz parte da vida psicológica de todos nós. Todos nós estamos sujeitos a momentos de tristeza. Depressão é um estado patológico, ou seja, de doença. A tristeza tem duração limitada, enquanto a depressão costuma afetar a pessoa por mais de 15 dias. Podemos estar tristes por alguma coisa negativa que aconteceu em nossas vidas, mas isso não nos impede de reagir com alegria se algum estímulo agradável surgir. Isso é a tristeza. Além disso, a depressão provoca sintomas como desânimo e falta de interesse por qualquer atividade. Isso já é depressão. Na depressão não se reage a estímulos. É um transtorno que pode vir acompanhado ou não do sentimento de tristeza e prejudica o funcionamento psicológico, social e de trabalho. Então, ali no caso, nas figuras, nós vemos duas sequências diferentes, né? Lá em cima, a menina triste recebeu um estímulo e nós vemos a mesma menina já alegre. Recebeu o estímulo, ou seja, ela estava apenas triste. Ela não estava em depressão. Já do outro lado, nós temos a menina triste, ela recebe um estímulo e ela continua triste. Isso somos nós. Na depressão, nós não reagimos aos estímulos. Sintomas principais da depressão. Sentir-se triste durante a maior parte do dia, diariamente. Perder o interesse em atividades rotineiras. Perder ou ganhar peso. Dormir demais ou de menos. Ou acordar muito cedo. Sentir-se cansado ou fraco o tempo todo. Sentir-se inútil, sentir-se culpado e sem esperança. Sentir-se irritado e cansado o tempo todo. Sentir dificuldade em concentrar-se, lembrar-se das coisas ou tomar decisões. Então, tem dificuldade para se lembrar também. Ter pensamentos frequentes de morte e suicídio. Retirado essa sequência de sintomas do livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, da Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul. Médica Espírita, né? Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. Nós temos uma música muito conhecida, de Almir Sater e Renata Teixeira, que tem um trechinho dela que é muito interessante. A música Tocando em Frente, que diz: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, ou seja, cada um de nós tem a sua vida, cheia de tristezas, de alegrias, de vitórias e de derrotas. Cada ser em si carrega o dom
de ser capaz e ser feliz. Ou seja, todos nós temos essa possibilidade de ser feliz. Depende de quê? Dos outros? Depende de nós mesmos. Mas tudo depende da lente que nós estamos olhando, da maneira como olhamos. Nós temos aqui duas maneiras diferentes de enxergar a natureza lá atrás. De um lado, se enxerga um tronco. De outro, aquele tronco não existe. Muitas vezes a gente presta atenção nas coisas ruins, nos detalhes ruins que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, e nos esquecemos de olhar o todo, o restante todo. Quantas alegrias, quantas coisas boas acontecem na nossa vida. Então, tudo muito depende do nosso foco. Para onde estamos focando? A gente costuma dizer que quando a gente pensa muito na gente mesmo e não consegue pensar nos outros, que a gente está olhando muito para o próprio umbigo, né? Então, a minha dor é maior do que a dor do outro. Mas isso que eu estou passando, isso aí ninguém está passando. A minha dor é a maior, né? Então, nós temos o exemplo ali da mulher, estendendo os braços para Jesus, para nos lembrar que em todo e qualquer momento de dor, de sofrimento, nós temos sempre o nosso querido irmão mais velho, né? Nós temos sempre a Jesus para recorrer através de uma prece, através de uma oração. Um simples pai, né? Pedindo a Deus, ajuda-me, né? Isso trabalha em nós a humildade, né? E aí, então, através de Jesus e dos emissários divinos, nós vamos ser socorridos, nós vamos ser auxiliados. Basta que a gente entre em sintonia vibratória com o plano espiritual superior. Do livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, nas páginas 20 e 21, sobre felicidade. A felicidade é um trabalho interior que quase nunca depende de forças externas. Deus representa a base da alegria de viver, pois a felicidade depende da habilidade de percebermos as verdadeiras intenções da ação divina que habita em nós e do discernimento de que tudo que existe no universo tem sua razão de ser. Muitas vezes, aquilo que nós achamos que é uma coisa ruim que nos aconteceu, mais adiante a gente vai perceber que aquilo não tinha sido uma coisa tão ruim, não. Aquilo ali nos levou muitas vezes a uma mudança de atitude. Nós crescemos com a dor e com o sofrimento. Não podemos conferir a um indivíduo uma criação superior ou especial em relação ao demais. Então, de quem nós estamos falando? De Jesus.
Jesus foi criado por Deus assim como nós conhecemos aqui na Terra? Não. Nós sabemos que Jesus, da mesma maneira que nós, foi criado simples e ignorante. Mas, como eu disse, pelo fato de ele ser o nosso irmão mais velho, essa mesma estrada que atualmente nós estamos trilhando, ele já trilhou há muito mais tempo. Então, um dia, daqui a alguns milhões de anos, nós vamos chegar à mesma condição espiritual de Jesus. Nós um dia seremos como ele. O nosso rumo evolutivo é a perfeição relativa, né? Perfeição absoluta, somente a Deus, né? Mas um dia nós chegaremos aonde chegou Jesus e onde ele se encontra atualmente. Então, Jesus de Nazaré não é um filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre os espíritos que aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. É um modelo real que todos nós poderemos atingir se seguirmos seus passos e exemplos existenciais. Do mesmo livro, então, dos prazeres da alma. Jason de Camargo, que foi presidente da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ele diz no seu livro, O Caminho das Virtudes, a dor é de origem física, enquanto o sofrimento é de origem mental. Todos nós podemos sentir dor, todos nós sentimos dor, mas alguns sentem a dor, mas não sofrem. Né? A maioria de nós sentimos dor e sofremos. Isto faz parte da nossa caminhada. A mente tem seu lugar próprio e pode criar o inferno no paraíso e o paraíso no inferno. Então, onde é o céu, onde é o inferno? Não existe um lugar específico, né? O céu ou o inferno está dentro de nós mesmos, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos sentimentos, né? Lembrando sempre que os nossos pensamentos têm origem nos nossos sentimentos. Então, conforme nós pensamos, é o que nós sentimos. Rossandro Klingen, que é um palestrante espírita, diz que a dor é um estágio necessário para despertar consciências. E a visão espírita da depressão, o estado mental de felicidade. A problemática da felicidade encontra solução eficaz no comportamento íntimo do indivíduo em relação à vida. Por que transferir para o futuro o momento de ser feliz, quando se pensa em conseguir determinados valores que possivelmente não lograrão completar o quadro de harmonia e ventura pessoal? Pode-se e deve-se ser feliz em cada instante, pois tal conquista procede do estado de espírito e não dos recursos materiais amealhados de que se pode dispor. Então, muita gente coloca nos bens materiais, no dinheiro, foca, né, como extremamente necessário para a felicidade. Mas não é. E se a gente focar dessa maneira, nós focamos errado e a possibilidade de que sejamos muito infelizes é muito grande.
Porque milionários na Terra a gente sabe que são poucos. Né? Nós sabemos que existe um grande desequilíbrio econômico, principalmente no Brasil. Então, nós não podemos focar a nossa felicidade no dinheiro, mas sim nos nossos valores morais. Porque, afinal de contas, essa nossa vida, ela é transitória. A vida do espírito, quem é imortal, é o espírito, e não o corpo físico. Nós já tivemos muitas encarnações antes desta, e nós teremos muitas outras encarnações pela frente. Cada uma de uma maneira diferente, vindo como homem, vindo como mulher, vindo como branco, vindo como negro, amarelo. Porque o espírito não tem sexo. O espírito não tem cor. E nós precisamos estagiar nos mais diferentes corpos a fim de nos elevarmos espiritualmente. Então, nós temos que não focar em valores materiais, a nossa felicidade, mas em valores morais, porque esses são conquistas do espírito. Os valores materiais, quando a gente desencarnar, a gente vai deixar. E muitas vezes a gente acumula uma grande quantidade e aí os herdeiros ficam brigando na justiça, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente possa ter o suficiente. O dinheiro soluciona alguns problemas? Sim, claro, com certeza. Projeta a personalidade, promove socialmente o indivíduo, mas não resolve as situações interiores nas quais estão as bases da harmonia e do desequilíbrio. Né? Então, ali nós temos um X no dinheiro. Né? Conforme a pessoa tirou o dinheiro, ficou triste. Nós podemos ter essa reação. Né? Tínhamos bastante dinheiro, perdemos tudo. A tristeza invade o nosso coração. Tínhamos muito dinheiro, mas se aquilo não era o foco principal da nossa vida, nós continuamos sorrindo, como a figura abaixo. Né? Então, novamente, é necessário valorizar, né? Focar nos nossos valores morais, aquilo que é conquista do espírito. É necessário valorizar-se o que realmente pode proporcionar a felicidade e não seus acessórios. Digamos, então, que esta é um estado mental, variando de pessoa para pessoa, conforme o seu grau de evolução, portanto, a sua aspiração maior. As conquistas materiais não dispõem do poder de fazer as criaturas felizes. Podem diminuir as aflições, atender a algumas necessidades, minorar amarguras, gerar bem-estar e conforto. Esperando-se obter o beneplácito da felicidade, mediante as dádivas da abundância e da riqueza, por exemplo, perde-se muitos instantes felizes que dificilmente retornarão. Então, a nossa vida é cheia de momentos felizes, que muitas vezes a gente não valoriza. Né? E aí, muitas vezes, a gente foca nos nossos momentos de tristeza. Essa felicidade dourada, sem preocupações, ociosa, não existe. É miragem que se dilui ante a realidade. Podes conseguir o estado mental de felicidade permanente, crendo que ela é propiciada pelo amor a Deus, que a deposita no escrínio dos teus sentimentos, a fim de que aí a desdobres, brindando as demais pessoas. Então, quando a gente é feliz, a gente
brinda as outras pessoas, a gente contagia as outras pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a infelicidade nos invade os pensamentos, porque estamos olhando na direção errada. Queremos ser melhores que os outros, ter mais dinheiro, a mulher mais bonita ou o homem mais charmoso. Estamos errados. O foco somos nós mesmos. Devemos fazer uma reflexão todo o final de dia. Será que hoje fui melhor que ontem? Esse deve ser o nosso foco. E não se eu sou melhor do que o vizinho, se eu sou melhor do que o meu colega de trabalho. O nosso foco deve ser em nós mesmos. Será que estou tratando as pessoas com gentileza? Será que estou sendo menos egoísta e orgulhoso? Nós temos sobre isso também um poema sobre a felicidade, né? Nosso querido poeta, que se foi, o Mário Quintana. Quantas vezes a gente, em busca da aventura, ou seja, em busca da felicidade, procede tal e qual o avozinho infeliz. Em vão, por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Quer dizer o quê? Muitas vezes nós estamos ali, como a gente diz também, né? Com a faca e o queijo na mão. Nós estamos com a felicidade nos rodeando, mas nós focamos naquele pedacinho pequenininho da nossa vida que é problemático e esquecemos de todo o resto. O Evangelho ainda nos recomenda: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta, ou seja, para os amargores da vida. Muitas vezes é preciso mais coragem para enfrentar os nossos problemas do dia a dia do que se manter firme diante do inimigo no campo de batalha. Quantas pessoas têm problemas bem maiores que os nossos? É o que eu havia falado há pouco, lá no início, quando a gente começou a conversar, né? A minha dor é maior que a dor de todos os outros. Né? Então, muitas vezes, a gente não consegue se dar conta que nós estamos fazendo uma tempestade num copo d'água. Uma coisa que era simples, uma coisa que é simples, nós transformamos numa tempestade. Quando o sofrimento ou a contrariedade chegar em nossas vidas, devemos dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero. Então, a gente não deve dar uma de Mônica, né? Com isto, poderemos dizer: fui o mais forte, venci o meu inimigo. E quem é o nosso maior inimigo? As duas letrinhas ali, né? O E e o O. Quais são os maiores problemas do ser humano? O egoísmo e o orgulho. Esses são os nossos maiores inimigos. E essa batalha se dá internamente. Bem-aventurados os aflitos, nos disse Jesus. Pode ser traduzido assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Então, essa era a mensagem da tarde de hoje, que eu espero ter deixado, né, uma boa mensagem para que todos nós possamos refletir.
Todos nós estamos sujeitos à tristeza e à depressão. Que a gente possa olhar para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos próximos, mais próximos, que a gente convive com muita frequência, e prestar atenção. Será que fulano ou beltrano não está entrando em depressão? Anda muito triste ultimamente? A gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes, na maioria das vezes, quem entra em depressão não se dá conta que está entrando em depressão. E a depressão, ela é grave porque pode ter consequências muito tristes, né, para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares. Então, que a gente possa prestar atenção nos nossos próprios sinais, mas também nos sinais daqueles que conosco convivem. Uma boa tarde a todos.